boa noite a todos. Uma alegria de estar nessa casa novamente, encontrando os amigos, sentindo a vibração dos espíritos que aqui trabalham, a força dessa equipe que aqui se faz presente. Então, uma honra estar aqui entre vocês, fazer a prece junto. A gente sente que é uma verdadeira família, né? E me emociona particularmente ver as crianças aí firmes na evangelização. Toda casa espírita que tem esse movimento está no rumo certo. E antes da gente ir para o nosso tema, que é falar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, o Tinho vai fazer uma música para nós e a gente vai dar continuidade daí. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Só queria dar um avisozinho básico, que a música, essa música que eu toco aqui não é um show, não é uma apresentação espetacular. Então é só uma música para a gente equilibrar o ambiente, para dar um introito na fala da Cátia. Então não tem necessidade de aplaudir, tá bom? É só pra gente amansar os corações. Pode aplaudir em pensamento. Carrego no fundo do peito, quando nada dá pé, é amém, é axé, não tem jeito. No terrível ele é Oxalá, no Oriente ele é Alá. Ninguém sabe como explicar essa força maior. Ele sempre estende a mão, não importa a religião, não tem raça, não tem nação. Pois é, porque Deus é um só. Deus, louvado seja Deus. Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus, louvado seja Deus. Deus está no coração de quem concede o perdão, no coração que é feliz, vendo o outro feliz. É o perfume que vem da natureza, flor que renasce no solo da impureza. Uma estrela me guiar, manto que aquece a família e protege o meu lar. Ele é o céu, água do mar, luz do luar, sol do verão, enche de paz minha oração, me dá guarida. Vento que traz a inspiração, força da vida, vento de mim tudo, verso de verso na minha canção. Deus, louvado seja Deus. Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
gente agradece ao time pela música, porque o tema, né, esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, essa música vai contribuir muito para a nossa reflexão sobre a profundidade dessa mensagem, sobre o ensinamento de Jesus para essa mulher, que na verdade representa o ensinamento para todos nós, não foi só para ela, né? Então vamos falar um pouquinho de Jesus, desse encontro que está citado lá no Evangelho de João, né? Jesus estava indo da Galileia, né, para Jerusalém. E olha só, para fazer esse movimento, normalmente eles iam margeando o Rio Jordão, né? E Jesus disse aos discípulos que não, que dessa vez eles iam justamente passar pela Samaria. Interessante pensar isso, né? Por que passar pela Samaria? Sendo que os samaritanos e os judeus, diz-nos o Evangelho, eles tinham diversos atritos, né? Eles tinham diversos atritos em virtude de que os judeus os consideravam um povo misturado, era uma contenda muito antiga, né? Eles tinham uma mistura étnica, eles se diferiam na forma de louvar a Deus, né? E Jesus diz, não, nesse caminho, nesse trajeto, nós vamos passar justamente pela Samaria. E é aí que se dá o encontro, né, de Jesus com a mulher samaritana. Era a região dos samaritanos. E os judeus não gostavam, né, desse encontro. Inclusive os próprios discípulos questionaram Jesus sobre esse trajeto. E aí a gente vê que essa disputa, né, essa rixa que existia entre samaritanos e judeus é bem antiga e está citada em outros momentos da Bíblia, né, lá no Velho Testamento. Em Reis já tem essa citação, né, dessa contenda que existia entre os judeus e os samaritanos, especialmente na questão de como cada um enxergava a sua relação com Deus, né? Os judeus achavam que tinha que ser feitas orações em Jerusalém, e eles, né, achavam que não, que no Monte Garizim era o lugar que eles poderiam adorar a Deus. E eu coloquei aqui uma imagem da parábola do bom samaritano, né? Lembrando assim que aí é um outro momento em que Jesus de novo cita os samaritanos. Ou seja, Jesus queria fazer uma provocação mesmo, né? Não só para aqueles judeus que de forma rígida faziam essas separações e continuam fazendo até hoje, né? Quantos momentos difíceis e guerras existem, né? A gente vê todos os dias no jornal, por conta de formas de pensamento diferentes, por disputas de terra, né? Porque um povo se acha melhor que o outro, ou mais merecedor de permanecer na região ou não. Então, assim, essas divisões, né, sempre existiram. E Jesus questionava isso, né? Porque Deus é um só, como disse a música, né? Porque nós somos irmãos. Então, se a gente olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, São Luís, lá no capítulo 13, item 20, quando se faz a pergunta, né? A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Olha a pergunta que foi feita lá no Evangelho
segundo o Espiritismo, no século retrasado, que ainda é atual, ainda é uma pergunta para os dias de hoje, porque a gente ainda vive essas separações, não é? E aí, o que São Luís responde? Não, é sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes, e antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião no que quer que seja. Ou seja, quando a gente entende a mensagem do Cristo, a gente dá um passo para além dos rótulos sociais, das questões culturais. E aí a gente vai na direção daquilo que Jesus nos disse, né? Especialmente na mensagem do Pai Nosso. Pai Nosso. Já falando, é nosso Pai, todos nós. Não há distinção. Então Jesus encontra com essa mulher. Jesus se senta lá no poço de Jacó, né? E diz o Evangelho que era meio-dia o horário desse encontro. Que Jesus estava lá sentado e eis que chega essa mulher com o seu cântaro para buscar água. Quantas representações e quanto nós podemos pensar dessa mulher samaritana? Atravessando uma região do deserto, buscando água, que era algo maravilhoso para uma região seca e estéril, né? Encontrar a água. Só que diz o Evangelho, os estudiosos dessa parábola, que as mulheres, elas iam buscar a água de manhãzinha ou no entardecer. No entanto, a mulher samaritana, João diz que era já na metade do dia esse encontro com Jesus. Ou seja, era uma mulher que estava sedenta, andando pelo deserto sedenta. Aí vem a primeira reflexão nossa, onde a gente pode pensar, essa mulher não representa nós, a humanidade, andando também pelo deserto? Porque quando a gente está apartado de Deus ou não o compreende, nós estamos no deserto. No deserto das nossas ilusões, no deserto do materialismo, no deserto das vaidades. Quantas vezes nós percorremos o nosso deserto buscando a água? E ela chega então ao meio-dia e encontra com Jesus. E olha só que coisa interessante também, que Jesus dirige a palavra para ela e a gente vai ver como que Jesus quebrou, né? Rompeu com tantos padrões e tantas questões culturais nesse diálogo com a mulher samaritana. Porque quem era a mulher nessa época de Jesus? Olha só, qual era a condição dela? Em ambiente público, elas tinham que passar despercebidas. Havia uma proibição de um homem encontrar-se sozinho com uma mulher. Devia-se evitar olhar para uma mulher casada e até mesmo cumprimentá-la nessa época. As mulheres não podiam receber a educação no templo, mas podiam receber a orientação em casa pelo pai. Sofriam preconceito social e religioso. A mulher adúltera deveria ser apedrejada. Nós temos lá a parábola da mulher adúltera, né? A história da mulher adúltera. A mulher devia ser submissa ao homem, uma visão de que a mulher foi criada só para procriar e para servir ao homem, ao pai, ao irmão, ao marido,
sempre ela estava sujeita a um homem da casa. Elas tinham lugares separados nos templos, nas sinagogas. Não podiam se sentar na mesa durante as refeições. Passava a maior parte da vida no ambiente doméstico. Quando elas saíam de casa, sempre elas tinham que estar com véu. Era considerada impura, especialmente no período de menstruação. Tanto que naquela passagem da mulher hemorroíça, ela é extremamente ousada, porque ela está com sangramento e ela toca nas vestes do Cristo. E ela poderia ser apedrejada por esse gesto, porque ela estaria contaminando o Messias de tocá-lo estando sangrando. A mulher tinha que ficar apartada de qualquer um nesse período. Nas obrigações religiosas, ela era equiparada ao escravo. Ela também era concebida como uma propriedade do marido junto com as outras posses. E o seu pai podia vendê-la como escrava para pagar dívidas. Essa era a condição da mulher. E Jesus se aproxima dessa mulher e dialoga com ela, colocando a mulher num outro lugar. Jesus inaugura esse tempo de quebrar com essa cultura rígida, que colocava a mulher num outro lugar. Então, era ali que Jesus, isso aqui eu já falei, eu vou avançar, E ela veio uma mulher a Samaria para tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Uma outra coisa curiosa, por que esse encontro no poço, No poço. Porque o poço, ele tem uma representação simbólica muito importante. Além da água, que era essencial, que iria se encontrar ali, era no poço que muitos homens que foram citados na Bíblia, encontraram suas mulheres para casar. Moisés encontra sua mulher no poço. E outros que são citados no Velho Testamento, outros profetas, também encontraram suas mulheres quando elas estavam buscando a água no poço. Então isso mostra que Jesus estava propondo para aquela mulher um novo casamento, uma nova união. Mas não era para aquela mulher, era para toda a humanidade quando ela encontra com Cristo. Tem toda uma representação simbólica desse encontro naquele poço. Aquele poço que tinha ali uma reserva de água, uma pequena reserva de água, que um dia iria secar, provavelmente, Que era uma reserva, uma cisterna exclusiva. Era o poço de Jacó. E aí, Jesus diz para ela, dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade buscar comida. E a mulher conversa com ele dizendo: como sendo tu judeu, me pede a mim, que sou mulher samaritana? Como sendo tu judeu, me pedes a mim de beber, que sou uma mulher samaritana? Então ela chama Jesus de judeu. Ela vê nele, apenas um estranho. Um estranho que está pedindo água, E conversando com ela, que era uma mulher que não poderia conversar com um homem, lembrando dos costumes da época. E Jesus diz para ela: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem te diz, o governador da terra, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele teria dado a água viva. Quando Jesus diz isso para ela, olha só, primeiro ela chamou ele de judeu, Colocando ele com a condição onde ele nasceu. Mas aí ela já muda agora. Depois que ele fala isso, olha o que a mulher samaritana diz para ele: Senhor,
não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, e do qual também ele mesmo bebeu, os filhos e o nosso gado? Aqui ela já chama ele de Senhor, né? Então ela já tem uma outra concepção, mas ela ainda está pensando na questão material, que ele é alguém que está querendo água, e ela está pensando que o diálogo está falando só da água que vai saciar o corpo, né? E Jesus daí diz para ela, né? Todo aquele que beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas aquele que bebe a água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorre a vida eterna. Então, de que água que Jesus está falando, que a gente volta a ter sede toda hora, né? É a água da matéria, é a água da vaidade. Toda vez que a gente bebe só desse poço e fica procurando, está no deserto da nossa vida, estamos caminhando, buscando as realizações, mas onde é que a gente busca? O que a gente vai lá beber? O que a gente encontra no poço? Muitas vezes a gente só encontra no poço aquilo que sacia o nosso prazer, a nossa vida material, né? A nossa vaidade, o nosso orgulho. E essa tem sido a busca do homem. E a gente volta a ter sede. E a gente continua caminhando pelo deserto. E não consegue acalmar essa sede. Mas Jesus está convidando ela para ir para uma busca espiritual. Que vai além, né? Além da matéria, que é a busca que ela estava pensando, né? E aí começa a cair a ficha dela, né? Ela diz: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede, nem venha aqui tirá-la. E aí Jesus diz: olha, vai, chama o teu marido e vem cá. Responde ela: não tenho marido. Disseste bem, disse Jesus, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e agora esse que tens não é teu marido. E isso dissestes com verdade. E aí ela responde: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é Jerusalém o lugar que se deve adorar. Então aí ela reconhece, ela saiu daquele lugar. Primeiro chamou Jesus de judeu, depois chamou ele de Senhor. O Senhor melhorou, mas agora ela reconhece nele um profeta, aquele que sabia das intimidades da vida dela. Então ela começa a mudar devagarinho, né? A concepção do Cristo. Quando Jesus fala da água, ela fala: dá-me dessa água. Ela está pedindo para ele a bênção de receber uma água que não se tivesse mais sede naquele lugar. Mas ela ainda não tinha compreendido com profundidade qual era o teor daquela mensagem. Mas nós também somos esses. Nós somos esses que inicialmente buscamos o Cristo sem entender direito quem é Ele. Olhamos para aquele Jesus histórico, né? Ah, Jesus é judeu, trouxe tal mensagem, é um Jesus histórico. Depois nós passamos para aquela fase onde nós pedimos as bênçãos para Jesus. Me livra das dores, faz um milagre na minha vida, tira essa doença de mim. Então Jesus só distribuindo bênçãos para mim, mas ainda não entendi quem é o Cristo.
esse diálogo com essa mulher vai mostrando o caminho que nós percorremos. Não é só a mulher samaritana, mas nós percorremos no entendimento de quem é Jesus, de quem é esse irmão que caminha conosco. Aí chega um momento, olha, que ele começa a falar das intimidades dela. E ela fala que ele é profeta, né? Ele profetiza sobre a vida dela. Coisas que ela, quando ele diz aqui, ó, agora você disse a verdade. Então Jesus começa a conversar conosco coisas que nem nós sabemos de nós mesmos. E nós vamos descobrindo aos poucos quem nós somos. Nós vamos descobrindo o egoísta que nós somos, nós vamos descobrindo o vaidoso, aquele que achava que sempre falava a verdade, e a gente vê que não é tão verdadeiro assim. Ela também foi se descobrindo nessa conversa. E aí Jesus fala sobre a adoração, né? Porque ela faz essa pergunta. Quem que está com a razão? É o meu povo que está com a razão, que diz que a gente tem que adorar no Monte de Garazim? Ou são os judeus que estão com a verdade, que é lá em Jerusalém? E aqui no Livro dos Espíritos, a gente tem a lei de adoração. E diz assim, né? Olha, aqui a pergunta 649. O que consiste a adoração? A elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, nós aproximamos. O homem aproxima Deus à sua alma. É uma lei divina a adoração. Quanto a gente não compreende e não trava, né, esse diálogo com o nosso Pai verdadeiro, a gente não dá. Os nossos passinhos ainda são muito pequenos, muito insuficientes. É preciso a gente estabelecer a conexão com o Pai. Por isso, a primeira lei é a lei de adoração. É a conexão que a gente tem que fazer com o Pai. Entendendo quem é o nosso Pai Celestial. Sabendo que Ele está aqui dentro de nós e que nós carregamos esse DNA divino em nós. A adoração necessita de manifestação exterior? Será que precisa vir no centro espírita? Será que eu preciso vestir a roupa assim assado, usar o véu, né? Ajoelhar, fazer isso ou fazer aquilo? Foi uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos. A verdadeira adoração é de coração, em todas as vossas ações. Pensai sempre que o Senhor vos observa. Que é a nossa consciência que está gravando tudo. Né? Está aprovando ou reprovando? Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que chama para Ele, e todos o seguem com as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. A adoração é em espírito e verdade. E o que Jesus diz para ela? Então, isso aqui Kardec nos trouxe lá no Livro dos Espíritos. Mas Jesus já tinha falado isso. Está lá no Evangelho. Veio para todos nós, todos os cristãos, independente das denominações, né? Jesus diz, olha, mulher, crê-me, a hora vem em que não é nem nesse monte, nem em Jerusalém que adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então ele está dizendo, a salvação vem dos judeus porque eu sou um judeu, eu sou o Messias prometido. Vós adorais o que não conheceis, ou seja, às vezes um ritual externo, sem compreender, né? Mas Jesus sabe quem é o Pai. E aí ele diz, olha, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. E aí a mulher continua. Eu sei que vem o Messias. Quando ele vier, há de anunciar todas as coisas.
questão cultural da época, Senhor, profeta, e agora finalmente ela reconhece, é o Messias, aquele enviado por Deus. Ela fez todo um percurso para reconhecer quem era Jesus. Mas esse percurso que ela fez não é só a mulher samaritana. É um percurso que cada um de nós precisa fazer. Reconhecendo quem é esse que Deus enviou à terra, que deixou o seu evangelho de amor, que viveu esse evangelho e que nos ensina e que diz que a gente não vai ao Pai se não for pelo caminho que Ele indica. Então, nesse diálogo, né, que está lá em João, com tantos detalhes, a gente pensar, né, que João escreveu tudo isso muito tempo depois que Jesus já havia partido. E ele deixou esse escrito com esse detalhe, né, com toda essa riqueza de detalhes. Para quê? Para que nós hoje pudéssemos estar aqui refletindo sobre esse encontro. Para que a gente pudesse estar pensando, será que eu já me encontrei com Jesus? Nesse poço? Será que eu já aceitei essa água viva que Ele está oferecendo? Será que eu ainda estou recusando e não entendendo o diálogo dele, da água verdadeira que vai matar a nossa sede? E buscando ainda naquele poço essa água que só sacia os meus desejos e daqui a pouco eu estou com fome de novo? Estou com sede? E volto lá e busco de novo, né? Não é essa a história nossa? Quando a gente vai na busca só material, você compra a casa, daqui a pouco tem um dia a alegria da casa. Agora então acho que vai ser o carro a conquista. Aí daqui a pouco, agora é a viagem e tal. E nunca a gente está tranquilo. Porque a gente não desenvolveu aqui dentro. Só na hora que a gente bebe essa água que o Cristo nos convida, é que as coisas começam a acalmar dentro de nós. Então, os discípulos voltam, ele diz aqui, né? E eles perguntam, Senhor, com quem está falando, né? E aí, quem é que procuras? Ou por que falas com ela, né? Deixou a mulher o cântaro, olha que bonito isso. A mulher deixa o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vejam o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram todos da cidade para ver com ele. Ela saiu, né, e foi anunciar o encontro que ela estava tendo com o Cristo. E deixa o cântaro ali, esquece a água. Representando a transformação dela a partir do encontro. É outra lição que a gente tira dessa passagem. Que depois que ela tem esse diálogo com Jesus, quer dizer, deixou o cântaro, deixou as coisas da matéria e foi anunciar a sua transformação, o encontro que ela teve com Jesus. Ela esqueceu a água. Foi avisar quem era aquele, né? Dando testemunho daquele encontro. E os discípulos tinham chegado com comida, né? E falaram para Jesus comer. E ele disse assim, ó, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E aí ele continua dizendo aqui, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus se alimentava do quê? Né? Do que a gente se alimenta todo dia? Agora estamos falando espiritualmente, tá, gente? Estou falando, do que eu me alimento todo dia? Né? Eu busco esse alimento que o Cristo diz, ponho ele na minha vida? Essa água que mata de verdade a sede
sede do Espírito? Então ele coloca aqui, né, aquilo que a gente precisa buscar construir em nós, né? Quando ele fala assim, 5 maridos tiveste. Se a gente pensar, nós temos 5 sentidos, né? 5 sentidos, né? Tato, olfato, audição, etc. Todos esses sentidos falam da vida material. Então ele também está falando, ó, você está buscando 5 maridos que você serviu, é só para matéria. Era só matéria. Agora eu estou propondo um novo casamento para você. Qual é o casamento? É o casamento com a lei divina. É o casamento com o entendimento de quem você é. É um novo casamento, né? É entender que nós somos espíritos numa experiência aqui da matéria, nos apropriando de experiências aqui, mas fomos criados pelo Pai. E fomos criados para amar, para desenvolver virtudes em nós, para crescermos, né? Todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca mais vai ter sede. Então, esse é o caminho da evolução. Se nós queremos evoluir, né? Se a gente deseja sair do lugar que a gente está e dar uns passos a mais em rumo à nossa evolução, a gente precisa, já está na hora, né? Da gente buscar essa fonte de vida eterna, né? Sair da região do deserto que nós atravessamos e buscar essa fonte que vai ser libertadora para todos nós. E para a gente terminar, né, que a gente já está aqui no nosso horário, o convite da doutrina espírita para todos nós é para a gente ampliar o olhar para a vida futura, o indicador absoluto da imortalidade, tendo em mente o caminho a ser trabalhado na intimidade mental de cada ser, cultivar o solo do coração e o pensamento para que o reino de Deus encontre ressonância na intimidade mental nossa. E vamos pensar nessa imagem aqui, né? Jesus na estrada de Emaús. Está lá nos Atos dos Apóstolos, né? Quando eles estão caminhando naquela estrada e um desconhecido começa a caminhar e conversar com eles e mudar o rumo da conversa. Eles estavam tristes porque o mestre tinha partido. Estavam sem esperança, e aí um desconhecido começa a caminhar com eles. Quem era aquele desconhecido? Eles não identificaram Jesus, tal qual a mulher samaritana, que também não identificou o mestre a hora que ele estava. Ele achou que ele era um judeu, depois um homem, um senhor. E eles foram conversando com ele nessa estrada, até o momento e depois de estar nutridos de tantas ideias novas e renovadoras, eles perceberam: é Jesus que está caminhando conosco, é o amigo que voltou. Então, com essa imagem de Jesus, eu quero terminar a nossa fala, né, agradecendo a casa pelo convite. Depois, durante o passo, o Tinho vai tocar umas canções para nós. E dizendo assim, né, gente, que a gente possa continuar firme caminhando com Jesus, mesmo que a gente ainda não tenha compreensão direito de quem Ele é. Mesmo que a gente se encontre lá naquela fase inicial de ser só o pedinte, só pedindo água, e às vezes é só água material ainda. Mas que a gente continue firme caminhando. Porque nesse caminho evolutivo,
nós vamos ampliando paulatinamente a nossa compreensão. E dia vai chegar que nós vamos olhar e reconhecer de verdade o Mestre que caminha conosco, sentindo Ele em espírito e verdade. Se a gente não consegue ainda sentir a pujança do amor desse Cristo, é pela nossa insuficiência ainda pequena, nossa pouca experiência, nosso início de jornada, porque nós somos crianças espirituais ainda. Mas continuemos firmes caminhando, segurando na mão dele. Porque uma hora nessa estrada a gente vai olhar e vai reconhecer: és tu, Senhor. Ou como a samaritana, tu és o Messias. Agora eu entendo o amor do Pai. É isso. Uma boa noite para todos.